Bom, gente, agora a gente vai falar sobre um personagem muito importante no seriado A Grande Família, né? Agostinho Carrara, ele é taxista, ele é o genro do Linneu e ele também é casado com... Bom, não é esse Agostinho, né? É outro Agostinho, é o Agostinho que ele está falando no outro vídeo, né? É o Santo Agostinho de Hipona, né? Ele, esse cara que a gente estava falando, que é justamente um filósofo da igreja, o primeiro grande filósofo da igreja, né? Bom, no livro dele, Confissões, ele vai discutir qual é a origem do mal, de onde vem o mal, né? E por que ele faz essa pergunta? Primeiro, né? Se Deus é todo-poderoso, criou tudo, como que foi ele que criou o mal, né? Como Deus criou o mal e qual que é essa relação do mal? Bom, a gente já falando qual é a origem do mal, é o livre-arbítrio, né? Não é exatamente o livre-arbítrio em si, mas o que os homens fazem com o livre-arbítrio, né? Então, as decisões humanas, como o homem é um ser imperfeito, né? Nem sempre são as decisões mais santas, as decisões mais corretas, né? Então, o livre-arbítrio acaba gerando uma debilitação do homem que não pode voltar à origem divina. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem foi criado de maneira divina, mas através do livre-arbítrio ele perdeu essa característica divina, entrou no mundo do pecado e por isso ele vai ter que buscar essa graça divina de novo. Ele vai tentar buscar a sua salvação, né? E ele só vai ser salvo através da graça de Deus. Só para exemplificar com um trecho muito famoso, que todos vocês devem conhecer, né? Que é a questão de Adão e Eva, né? Então, Adão e Eva, né, estavam lá no jardim do Éden e tinham livre-arbítrio, né? Daí Deus falou, pode tudo, não pode comer aquela maçã. Eles vão lá e fazem o quê? Comem a maçã, né? Vão lá, comem a maçã, faz até strudel de maçã com aquela maçã e são expulsos do paraíso, né? Quando são expulsos do paraíso, né, através desse livre-arbítrio, e essa é a debilitação do homem, essa é a impureza, esse é o pecado que o homem tem, ele é condenado a uma vida, né, de trabalho, uma vida de ausência da benevolência divina, pelo menos do ponto de vista de criar um jardim que dê tudo para ele. Ele vai ter que trabalhar para conquistar seu sustento e ele só pode ser salvo, né, para Santo Agostinho através da graça de Deus. Então Deus, né, vai de uma maneira ou de outra aplicar a sua graça para os homens, tá? Então é uma coisa, uma atribuição da vontade divina, é uma atribuição principalmente, né, de uma vontade divina que ela é primeiro atemporal, né? Deus não, a gente vai discutir um pouco mais no próximo vídeo, mas Deus não é exatamente uma figura histórica. Para Santo Agostinho, ele é uma figura atemporal, ele está no presente, no passado, no futuro, sabe tudo o que vai acontecer. Bom, mas o que é o mal em si? O mal é a ausência de bem, né? Imagine o bem, isso sim é a força amorosa de Deus, ele seria como se fosse a luz, né? A luz é forte e atinge todos os lugares, mas alguns lugares, né, existe sombra, existe essa ausência de luz. É justamente aonde o homem, pelo livre-arbítrio, acaba sendo corrompido, né, pelo capeta, pelo diabo, Beelzebul, né, mochilinha de criança, e é ali onde o mal existe. É justamente onde está a ausência de bem. Então, respondendo, Deus não pode ter criado o mal, né? Deus criou só o bem. Só que em alguns lugares onde o seu bem, a sua graça não toca, é justamente onde o mal cresce. Beleza? Bom, só que como que você sabe qual é o caminho certo, né? Como você atinge a salvação? Bom, primeiro, né, uma coisa importante que um cara dentro da igreja vai falar. Não depende da igreja a salvação, né? Mas peraí, ele é bispo, ele é funcionário da igreja, né? Você não pode simplesmente falar, olha, esse lugar que eu trabalho é uma porcaria, não serve para nada, né? Não, você fala, não depende da igreja, não é a igreja que vai dar salvação ou não, mas ela mostra o caminho, né?
É o lugar onde a graça de Deus pode ser operada. Então, você precisa dessa assembleia de fiéis, essa eclésia no grego, que vai virar igreja, esse conjunto de fiéis, essa comunidade de fiéis, justamente para você ter um lugar onde a virtude cristã apareça, né? Onde o mal seja diminuído. Então, quando você organiza esses fiéis na igreja, né, essa igreja se torna cada vez mais forte. E qual que é a necessidade de você organizar essa igreja? Pensem na estrutura que Martinho Lutero está vivendo, está trabalhando nesse mundo material dele. Agostinho é do fim do século V, começo do século VI, justamente do finalzinho do Império Romano, quando a igreja tinha acabado de se tornar oficial, né? No século IV se torna oficial com Teodósio, né? É a igreja oficial do Império Romano inteiro, não só do Oriente, mas do Ocidente também. E quando você chega ao fim do Império Romano, essa instituição romana continua e, por incrível que pareça, ao contrário das outras instituições romanas, ela se expande, né? Ela vai entrar em alguns lugares que elas não estavam presentes, como por exemplo, né? Na região dos francos, onde a gente chama hoje de França, Alemanha, Bélgica, a região vai se espalhar na região que a gente chama hoje de Portugal, Espanha, Inglaterra, em toda essa região, né? Então, Santo Agostinho, ele precisa preparar, inclusive teoricamente, para que exista uma estrutura de igreja que seja obedecida por vários lugares, tá? Então, de certa forma, ele está não só falando que Deus não criou o mal, né? E essa disputa, que é uma disputa um pouco maniqueísta, ou seja, vem de uma discussão de um filósofo chamado Maniqueu, né, que existe o bem e o mal, eles são contrários. Então, se Deus criou tudo, ele criou o mal também. Qual que é a postura do mal? E, se pensar nas religiões greco-romanas, os deuses eles são bons e maus ao mesmo tempo, eles não têm esse maniqueísmo, né? Então, de certa forma, Santo Agostinho está respondendo essas críticas. E, para complementar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho para vocês da teoria da iluminação, né? Que é como Santo Agostinho concilia a fé e a razão. Como que ele vai fazer isso? Ele vai falar que é através do pensamento racional, né, a gente consegue iluminar a nossa fé. A gente não deve ter, segundo Santo Agostinho, uma fé cega, né? Você acreditar porque você simplesmente acredita por confiança. Isso não é uma fé boa. A boa fé é a fé que você entende essa fé, que você racionaliza, que você vê Deus no seu dia a dia, que você vê quase de maneira empírica, né, como isso funciona, né? Essa é a teoria da iluminação. Ah, mas eu não estou vendo, talvez você não seja iluminado. Isso é um problema para você se você não está vendo, se você não está vendo isso, né? Talvez você não seja um iluminado. Na aula que vem a gente vai ver, no vídeo que vem a gente vai ver como essa iluminação opera, né? Nessas sociedades cristãs e como você sabe se você vai para o paraíso ou se você vai para o inferno, né, queimar no fogo eternamente, né, e conviver com o seu vizinho que é chato pra caramba. Beleza? Falou então, até daqui a pouco.